esse vídeo que encerra, né, os nossos trabalhos nesse presente ano de 2010, eu não poderia deixar de falar com vocês um pouco a respeito de história contemporânea. E mais precisamente da história brasileira dos últimos 8 anos, da história política brasileira, importantíssima, né? Principalmente para a compreensão dos historiadores a partir de agora, desse ciclo político que se encerra de 8 anos de governo Lula, né? Esse é um ciclo realmente importantíssimo da história republicana do Brasil. Ele se encerra agora, nesse mês de dezembro, dando um novo passo, né, com a eleição da primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff, mas não dá para distanciar muito a figura de Dilma Rousseff, né, com a figura do governante que agora sai do poder, que é o presidente Lula. Pois bem, em história, né, entre nós historiadores, uma das coisas que mais se discute é exatamente os limites e os contornos de se estudar a chamada história do tempo presente. Ou seja, o governo Lula se encerra daqui a praticamente 6 dias e eu estou aqui como historiador tentando apontar a vocês alguma compreensão desses 8 anos desse ciclo político que se dá por encerrado agora. Além disso, eu como sujeito histórico, eu compartilhei dos fatos ocorridos nesse período. Então, entre nós historiadores há um debate intenso sobre quais seriam os limites, quais seriam os problemas, os possíveis problemas e até algumas possíveis vantagens se estudar algo que, como evento histórico, pertence ao seu tempo presente, ao seu tempo vivido. Então, esses 8 anos de governo Lula, que serão importantíssimos daqui por diante para a compreensão de historiadores, não vamos ter a menor dúvida disso. Creio eu, como historiador, como estudioso da história do nosso país, que esse ciclo Lula, esse modelo Lula de governar, essa figura, né, carismática realmente, até no sentido weberiano do termo, né, talvez uma das figuras mais carismáticas da política nacional, depois de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Eu acredito que nós vamos ter ainda anos e anos, né, de reflexo político-social sobre esse período que termina agora. O maior exemplo disso é que esse novo governo que assume o poder no nosso país, agora em janeiro, né, o governo Dilma, ele pode ser entendido como um apêndice dos 8 anos do governo Lula, né? Pode inclusive ser encarado, e aí é uma visão minha, de que Dilma Rousseff seria uma espécie de general Dutra de Getúlio. Para quem não se lembra, né, Getúlio Vargas governou entre 1930 e 1945, como um governante quase que absoluto, como um ditador a partir de 37, com o golpe do Estado Novo. Quando veio 45, com o final da Segunda Guerra Mundial, Getúlio então sai do poder porque pegava mal continuar governando uma ditadura, através de uma ditadura, sendo que o Brasil inclusive mandou tropas, né, a força expedicionária, para a Itália para lutar contra o fascismo. Então não pegou muito bem, e Getúlio acaba então saindo do poder e convocando eleições livres para a presidência da República. E ele indicou como seu candidato, como seu sucessor, o general Dutra, que era o ministro do Exército do governo Vargas, e era uma figura apagada, uma figura sem carisma algum, como a atual presidente, né, que se avizinha agora, Dilma Rousseff. Ela é uma burocrata, ela é uma tecnocrata
ela não tem o menor carisma. E, no entanto, conseguiu vencer as eleições para a presidência da República, angariando a popularidade, hoje medida em cerca de 87% de aprovação, do governo Lula, que se iniciou em 2002, né, final de 2002, ele foi eleito, passou a governar em janeiro de 2003 e se encerra agora em dezembro de 2010. Portanto, um período até relativamente longo, né, se tratando de história republicana. Pois bem, esses 8 anos do governo Lula, o que significa? Né, quais são os elementos de suma importância para a nossa compreensão da história política e social do Brasil nesses 8 anos? Primeiro, é o retorno a uma espécie de governo populista. O governo Lula marca, né, o ressurgimento do populismo, né, na política brasileira. Depois de 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, que é um governo também tecnocrático, um governo inclusive afastado das questões sociais e até do próprio povo, ok? É um governo que se estabeleceu muito como uma espécie de prêmio à vitória política, né, sobre a inflação, que era um problema terrível que marcou o Brasil nos anos 80, principalmente no final dos governos militares, e como prêmio pegaram o ministro, no caso Fernando Henrique, ministro da Fazenda do governo Itamar, que empreendeu o Plano Real, pegaram Fernando Henrique e deram como prêmio esses 8 anos de governo. Entendeu? Então foi uma presidência conquistada por esse mérito, mas não tem um vínculo com a população, não tem uma ligação estreita com o povo, com as questões populares, coisa que Lula, pelo contrário, né, ele se elege a partir disso e vai governar, né, consumando essa lógica, se estabelecendo como um governante populista, ok? Ou seja, é um governante que tem pleno apoio, né, da população, é um governante que se coloca acima de ideologias, que se coloca acima de partidos políticos, é um governante que tem como característica primordial o carisma, né, lembrando, carisma no sentido weberiano mesmo, aquela força, né, que magnetiza o povo e que faz com que as pessoas o sigam, que faz com que as pessoas o obedeçam, né? Pois bem, o governo Lula foram 8 anos onde nós resgatamos isso na vida política brasileira. E vai ser difícil destrinchar isso. Vai ser difícil. Tanto é que a própria eleição de Dilma Rousseff é um exemplo disso. Ela, sem carisma algum, tecnocrática, foi eleita no bojo da popularidade do governo anterior. Pois bem, além disso, é um governo marcado por projetos sociais dos mais diversos, né? O mais evidente deles é a transformação de antigos assistencialismos num assistencialismo único, conhecido como Bolsa Família, né? E é uma realidade muito presente para mim, porque eu, como educador aqui em Minas Gerais, principalmente no ensino fundamental, compartilho diariamente com famílias e crianças que estudam, entre aspas, né, simplesmente dentro dessa lógica de recebimento do Bolsa Família, que é um dos critérios para o recebimento dessa bolsa é a criança, né, da família pobre matriculada na escola pública, né, mantida na escola pública. E o grande erro no caso do Bolsa Família é não cobrar uma contrapartida, ou seja, não basta a criança estar na escola, a criança deveria estar na escola e estar produtiva na escola, né? O que não é uma exigência. Uma outra fase mais marcada segundo o governo Lula, de 2006 a 2010,
é o chamado Programa de Aceleração do Crescimento, o chamado PAC, que seriam investimentos em infraestrutura que teriam como impacto direto sobre problemas sociais dos mais diversos, né? Um exemplo é o que nós vimos, por exemplo, há pouco tempo, esses estabelecimentos, né, de unidades, né, de pacificação no Rio de Janeiro, que nada mais seria do que um projeto social de fundamental importância, reunindo interesses estaduais e federais no sentido da segurança pública e da promoção de políticas sociais nessas favelas do Rio de Janeiro. E então tudo isso está inserido nessas obras infraestruturais que agora vão ter que ser aceleradas ainda mais. Esse programa vai ter que ser levado a cabo, né, já que ele não se mostrou por completo em termos de efetivação dessas obras. E agora, com a inserção do Brasil, né, nos calendários dos grandes eventos mundiais, a Copa do Mundo de Futebol no ano de 2006, no ano de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano de 2016, vão obrigar, né, o governo que segue agora, o governo de Dilma Rousseff, a intensificar esse programa de aceleração do crescimento. É claro que nesses 8 anos de governo Lula nós tivemos escândalos e mais escândalos de corrupção. O mais intenso deles, o marcante, foi o chamado mensalão no primeiro governo Lula, visto que ele foi reeleito em 2006. Esse mensalão seria uma espécie de mensalidade paga a deputados do Congresso Nacional para que votassem em leis, em projetos de interesse do governo federal. Tudo isso, teoricamente, já que não se chegou a uma conclusão definitiva na Justiça, né, a partir da Casa Civil e do antigo deputado José Dirceu, que era ministro da Casa Civil à época da eleição de Lula. E evento este que fez com que Lula colocasse Dilma Rousseff, então ministra da Minas e Energia, a se tornar ministra da Casa Civil, que é um posto importantíssimo, né? Talvez um dos mais próximos à presidência ao poder executivo. E daí a tornar-se ela a sua sucessora natural e agora presidente eleita para os próximos 4 anos de governo. Vale atentar que esses 8 anos de governo Lula também serviram para desmistificar o Partido dos Trabalhadores. É a primeira oportunidade que o Partido dos Trabalhadores tivera para governar o país. Um partido que tem como base os movimentos sociais da década de 80 no Brasil, todo aquele processo de redemocratização, né, até com alianças próximas à Igreja Católica, esse bojo todo é da onde surge a figura de Lula. E este partido, que historicamente fazia intensa oposição a outros governos, ao tomar o poder, ele se mostrou igual aos outros. E isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. O que esvazia ideologicamente o Partido dos Trabalhadores como opção de esquerda. Até lá.